Bom, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Boa Noite Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O último vídeo dessa sexta-feira, uma sexta-feira aí, meu amigo, bastante movimentada na nossa colina histórica. Sexta-feira de reapresentação do elenco no CT Moacir Barbosa, sexta-feira aí de postagem de Dimitri Payet nas redes sociais, desabafando e praticamente dizendo: eu fico no Vasco em 2025. Porém, uma sexta-feira também muito movimentada, meu amigo, quanto à situação envolvendo a recuperação judicial das ações por parte do Vasco da Gama. Ontem o Vasco, através do seu site oficial também, emitiu uma carta aberta ao torcedor. Hoje tivemos novamente um novo posicionamento do clube quanto a isso, falando sobre a questão da reestruturação da Vasco da Gama SAF fora das quatro linhas. Também tivemos novidades quanto a um acerto do próprio Vasco da Gama com o escritório de advocacia para reestruturar a SAF. Então, assim, temos muitas informações sobre o assunto SAF nessa noite de sexta. Talvez você gostaria muito de saber sobre o jogo de ontem, sobre o desempenho do Vasco contra o Cuiabá, sobre a própria questão do Dimitri Payet, sobre a possibilidade de uma classificação para a Libertadores. Teríamos muitos assuntos para falar aqui com vocês, mas essa questão aí envolvendo, a venda do Vasco da Gama, o que será que vai acontecer? A associação vai ficar com as ações ficarão com a ICAP em nome da 777, qual será o próximo passo do Vasco? Então a gente vai separar única e exclusivamente esse Boa Noite Gigante para falar exatamente sobre isso. Reestruturação da SAF, o Vasco vai ou não vai ser vendido? Quais serão os próximos passos do Vasco? Tudo isso você verá aqui agora nesse Boa Noite Gigante. Porém, antes de começar o vídeo, antes de deixar aí todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas, a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, meu amigo, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, a gente primeiramente faz questão de, é claro, nos apresentar, dar o muito prazer por você estar aqui e também pedir a sua inscrição. Aliás, veja o vídeo, veja o Boa Noite Gigante. Caso curta, na boa, por favor, no finalzinho, não saia sem se inscrever no nosso canal. Sua inscrição aí é de sua importância para o crescimento aqui do nosso trabalho e a divulgação também do canal do Gigante Vasco. Então, se inscreva, curta o nosso vídeo também, ativem o sininho de notificação. O YouTube tá com um probleminha aí de notificar as pessoas do nosso trabalho, então ative o sininho de notificação e curta o vídeo para nos ajudar. Show de bola, vascaíno! Vambora então, sem muita enrolação, falar, é claro, logo do nosso Vasco da Gama. E já ir nesse embalo, falando sobre a situação dessa Vasco da Gama SAF. O que hoje acontece no Vasco? Qual é a situação que hoje acontece no nosso Cruz Maltino e que é motivo de muita dúvida? O Vasco da Gama, e a gente tem que, para falar sobre o presente, voltar um pouquinho ao passado. O Vasco da Gama, meu amigo, ele em 2022 ele vende 70% da sua SAF ao grupo norte-americano 777 Partners. Essa foi a venda que de fato ocorreu. Nessa venda, o Vasco ele vende de fato os 70%, mas a venda, o passar das ações, ele iria acontecer apenas por uma forma de compra, ou seja, no termo que é utilizado de integralização. A integralização ela aconteceria por meio de aporte. Assim que o grupo norte-americano ele entra no Vasco através daquela AGE que aconteceu e os sócios votaram favoráveis à venda para a 777, a 777 à época já tinha 70%, 7% perdendo as ações, foram integralizadas através de um empréstimo ponte antes mesmo da assinatura do contrato. Quando o grupo norte-americano entra em 2022, eles fazem um novo aporte no valor de 120 milhões de reais. Com isso, eles eram os sócios majoritários por terem 70% das ações, mas eles haviam integralizado apenas 19%, através de um aporte no valor de 70 e outro aporte no valor de 120. No ano passado foi o primeiro grande problema. No ano passado, a promessa em 2023 é que chegaria o segundo aporte, no mesmo valor de 120 milhões de reais. Esse aporte automaticamente integralizaria o grupo norte-americano mais 12% das ações da Vasco da Gama SAF. O aporte que deveria acontecer em outubro aconteceu em setembro. O Vasco notificou o grupo norte-americano pelo atraso, mas o grupo norte-americano pagou com juros, um juros incorreto, que não foi feito da forma que deveria ter sido feito o valor, foi feito com um valor inferior ao que deveria ter sido feito com relação aos juros devido ao atraso.
mas o aporte foi feito, salvo engano, no valor de 125 ou 130 milhões de reais. Com isso, o grupo norte-americano ali, fazendo 2 aportes, 120, mais o empréstimo ponte 70, integralizava 31% das ações do Vasco da Gama. Nesse ano de 2024, seria o terceiro aporte do grupo norte-americano. Esse aporte seria o maior, no valor de 270 milhões de reais. Com isso, fazendo o aporte no valor de 270, o grupo norte-americano teria 58% das ações da Vasco da Gama SAF integralizadas, compradas. Desde o início do ano, o Pedrinho vinha suspeitando da questão financeira do grupo norte-americano por tudo que vinha acontecendo ao redor do mundo e até pela postura do próprio Joshua Under, que é o CEO da 777, quanto ao próprio Pedrinho. Pedrinho desconfiava, Pedrinho pediu garantias desse aporte para outubro desse ano. As garantias não foram entregues e por um medo, não apenas um medo de que o aporte viesse a não acontecer, mas por um medo de que as ações do Vasco da Gama viessem a ser penhoradas, o Pedrinho entra na justiça contra a 777 Partners. O Pedrinho ele ganha essa ação na justiça, o Pedrinho ele recupera o comando da Vasco da Gama SAF e as ações que estavam na justiça, elas perduraram até ontem, quinta-feira. Ontem completou-se 90 dias das ações. Completou-se 90 dias na batalha judicial que travou o 777 Vasco da Gama e que deixou 39% das ações nas mãos da justiça. Não à toa, o Vasco logo ontem também, ele se manifestou aí através do seu site oficial em uma carta aberta aos torcedores vascaínos falando sobre toda essa situação. A gente, inclusive, na Acorda Vascão de hoje, trouxe aí o que o Vasco disse, né? O Vasco, ele começa o texto, e a gente vai ler rapidamente a vocês, porque é um texto bem longo. O Vasco, ele começa o texto dizendo: hoje escrevemos a vocês para compartilhar um momento importante na história do Vasco. A partir da decisão judicial que afastou o ex-sócio majoritário da Vasco SAF, para proteger o patrimônio e os interesses do clube, nós deparamos com um cenário previsível e iminente de caos, fruto de atos abusivos e temerários praticados pelos sócios e respectivos administradores da Vasco SAF. Em face da grave situação financeira na qual o Vasco se encontra nos últimos meses, iniciamos um amplo projeto de reestruturação cujos primeiros resultados são perceptíveis. E com esse término do prazo de 90 dias, essas ações, porque o que acontece? A 777 integralizou 31%. E o que será feito com os outros 39%? Para onde vão esses 39%? Que a 777 comprou 31%. O Vasco tinha 30%. Os 39% eles não são nem do Vasco nem da 777. E esses 39% que é a grande preocupação do Vasco da Gama. Por quê? Pois quando o Vasco ele entra na justiça, a justiça deu esse prazo de 90 dias, e Vasco e a ICAP, que tem as ações da 777 em mãos, chegaram a esse acordo pelos 90 dias, qual era o grande objetivo do Vasco? Durante esse período de 90 dias, vender as ações. Porque o Vasco vendendo, junto com a ICAP, para o novo comprador, as ações de 31%, o que seria feito? O novo comprador, o novo investidor, o novo dono levaria os 31% e, como está em contrato, teria que fazer um aporte ao Vasco agora em outubro, que passou, né? Mês que estamos, perdão, no valor de 270 milhões e no ano que vem faria um outro aporte para fechar 120 milhões. O novo comprador teria 70% das ações, o Vasco ficaria com 30%. A SAF Cruz Maltina seria uma SAF saudável, porque injetaria 270 milhões nesse ano, honraria com os compromissos, teria um fluxo de caixa, olharia para o ano que vem com uma certa tranquilidade. Porém, nesse período de 90 dias, o que o Vasco esperava, o que a ICAP esperava, acabou não acontecendo. Então, nesse momento, os 39%, essas ações que não são nem da ICAP, que não foram compradas pela 777, e não são nem do Vasco, estão aí. E aí o Vasco, ele informou ontem que, de fato, nesse momento, foi aberto um processo formal de mediação junto aos credores, no caso, a 777 representada pela ICAP, que será conduzido pela FGV. Isso já estava em contrato, a FGV é a Fundação Getúlio Vargas, o Vasco estará escolhendo um árbitro, a 777, em nome da ICAP, estará escolhendo um outro árbitro, e os dois árbitros escolhidos estarão escolhendo um terceiro árbitro para decidir o que será feito com essa ação. Qualquer litígio judicial que acontecesse durante esse período iria ser decidido pela Fundação Getúlio Vargas. Então, essa é a situação de momento. Porém, o que me preocupa muito são as ações da própria ICAP. Até porque tivemos informações recentemente, tá? Que essas ações da ICAP, elas estão muito comprometidas, meu amigo. Nesse momento, em território norte-americano, tá? Em Nova York,
a ICAP está envolvida em um grande imbróglio com a Land Hall Capital Partners. Informações, meu amigo torcedor, no caso, o Tribunal de Nova York decidiu que qualquer venda de ações de clubes que pertenciam ao grupo norte-americano, elas terão que passar por uma apreciação e aceite tanto do juiz em Nova York, quanto também da própria Land Hall Capital Partners. E aí você pode, nesse momento, estar uma grande confusão na sua cabeça, você pode estar se perguntando, Lucas, o que é Land Hall Capital Partners? Que loucura é essa que você está falando? E a gente vai contar uma nova história aqui para vocês, que envolve a 777. 777, meu amigo, se você não sabe, eu creio que nesse momento da história você já está sabendo, era uma massa falida, uma empresa caloteira, uma empresa de gente suja, e essa é a grande realidade, que eu não sei como o senhor Jorge Salgado, o senhor Carlos Alberto Osório teve coragem de vender o Vasco da Gama e entregar nas mãos dessas pessoas. Estão passando por vários processos judiciais ao redor de todo mundo, estão perdendo as ações que tinham nos seus clubes, e essa empresa, a 777, ela fez 2 grandes empréstimos durante todos esses últimos anos. Um empréstimo com a ICAP, no valor de 10 bilhões e 800 milhões de reais, a ICAP é uma seguradora, e um outro empréstimo com essa empresa, a Land Hall Capital Partners, no valor de 1,8 bilhão de reais. Então a ICAP tem essas 2 grandes dívidas. A 777 tem essas 2 grandes dívidas, de 10,8 bilhões com a ICAP e de 1,8 bilhões com a Land Hall Capital Partners. Pelo maior valor está sendo devido pela 777 junto à ICAP, a ICAP tomou para si as ações da 777. É como assim, por exemplo, eu estou te devendo um celular. Aí eu viro para você e falo, meu mano, eu não tenho como te pagar esse celular. Mas eu tenho na minha casa, eu tô te devendo 5 mil reais. E aí eu viro para tu e falo, cara, eu não tenho como te pagar esses 5 mil reais. Aí sabe o que você vai fazer? Tranquilo, mano, tu não tem como pagar esse celular, esses 5 mil reais? Então me dá o teu celular aí que eu quero o teu celular. E aí eu vou falar, ok, então toma, cara, toma meu celular. Se tu conseguir arranjar um comprador, tu pega o dinheiro pra si e abate a dívida. É praticamente isso que a ICAP fez com a 777. Só que qual é o grande problema? Ao mesmo tempo que eu devia pra você 5 mil reais, eu tava devendo 2 pro Joãozinho da esquina. E aí sabe qual é a grande questão? Eu tô devendo 5 pra você e 2 pro Joãozinho da esquina. Por que você vai receber a grana e o Joãozinho da esquina não vai? Que a sua dívida é maior, realmente não tem muita coerência. A Land Hall também foi prejudicada. A Land Hall foi até o Tribunal de Nova York pedir exatamente essa questão. Tipo, se a ICAP tem o direito de receber, eu também tenho. Então o Tribunal de Nova York ele travou aí essas ações. Qualquer ação de clube terá que passar por um aval da Land Hall e também passar por uma apreciação do juiz do Supremo Tribunal de Nova York. Ou seja, está uma grande confusão. Esses 31% das ações que estão aí na mesa da ICAP preocupam. A BTG Pactual tinha por objetivo sim comprar as ações, porém nesse momento a situação pode parecer até outra, tá? Parece que diante de tudo isso até a própria BTG, pegou com todo respeito nas palavras o seu paninho de bunda e meteu o pé, porque essas ações da ICAP vão dar um que falar. Muito provavelmente esses 31% que estão aí nas mãos desse grupo norte-americano vai ficar rodando aí até a questão lá em território norte-americano ser resolvida. E aí o Vasco ele precisa se resolver. O Vasco ele não pode ficar dependendo da ICAP, o Vasco ele não pode ficar travado nessa escola, o Vasco ele precisa andar para frente. E por isso exatamente que o Vasco ele já acionou, né, a Fundação Getúlio Vargas para resolver essa questão dos 39%. E além disso também o Vasco da Gama hoje, ele iniciou um processo de reestruturação total na sua SAF. O Vasco ele contratou o escritório Mudrovich Advogados. Esse escritório, ele tem sede em Brasília, Distrito Federal, e ele vai participar da reestruturação da Vasco da Gama SAF. Esse escritório ele vai atuar como um divisor em assuntos estratégicos sobre o tema e também na relação com possíveis investidores da Vasco da Gama SAF. Vai caber aí ao escritório conduzir a análise jurídica das propostas que se apresentarem por esses 70% que vão estar muito provavelmente nas mãos do Vasco em breve, assim que, é claro, a FGV dar vitória ao Cruz Maltino e entregar esses 39% das ações na mão do nosso Vasco da Gama. Além disso, também o Vasco hoje, através do seu site oficial, ele colocou aí 9 grandes questionamentos que a torcida, ou aliás, 11 grandes questionamentos do torcedor quanto aos próximos passos. E aí, meu amigo, a gente vai ler aqui para vocês, porque talvez esse questionamento que a gente vai ler possa ser também o seu questionamento. A primeira grande pergunta feita que o Vasco da Gama responde é: o que é uma mediação? Ou seja, o que é isso? O que é uma mediação na FGV? O que o Vasco está fazendo? E aí a pergunta é essa e a resposta é a seguinte: a mediação é um método alternativo e estruturado de resolução de conflitos, cujo objetivo é permitir que as partes envolvidas, ou seja, o devedor e os seus credores, alcancem uma solução
negociada. Esse processo é conduzido com o auxílio de um mediador neutro e imparcial, que atua como facilitador de diálogo, ajudando ambas as partes a chegarem a um acordo. E aí a pergunta 2, ok, isso é uma mediação, mas por que o Vasco precisa dessa mediação? Por que o Vasco precisa da FGV? A resposta é, diante do alto endividamento, o Vasco optou por estruturar um processo de negociação organizado e transparente, coordenado pela FGV, uma instituição de grande credibilidade e renome no mercado. A escolha da FGV tem como objetivo avançar na solução do seu endividamento. Ponto 3. O que é uma medida cautelar antecedente? Uma dúvida aí também da torcida. No caso, isso é uma ação judicial que tem como objetivo proteger o Vasco durante esse período de mediação, para que o Vasco consiga negociar com seus credores num ambiente controlado, no qual protege seu patrimônio e a sua operação durante o processo de reestruturação financeira, impedindo penhoras e bloqueios financeiros enquanto o clube reorganiza suas dívidas. Ou seja, diante de tantas cagadas que foram feitas durante o processo da 777, o Vasco ele vai ter meio que um socorro para conseguir pagar tudo em conta, porque muitas dívidas aí estarão batendo na porta do Vasco em breve. Ponto 4. A mediação e a medida cautelar antecedente permitem que as ações da SAF sejam vendidas? E aí a resposta é, a mediação e a medida cautelar antecedente são passos fundamentais para proteger o processo de reestruturação financeira do Vasco. Essa reestruturação não apenas estabiliza o clube, mas também valoriza o patrimônio ao melhorar a saúde financeira da Vasco SAF. Isso significa que, ao seguir o caminho da entrada de novos investidores no futuro, o clube poderá negociar em condições mais favoráveis e menos fragilizadas. Esses mecanismos garantem ao Vasco o tempo necessário para organizar suas contas e ajustar compromissos, dando margem para uma negociação com uma posição financeira mais robusta. Portanto, nosso foco atual é valorizar o patrimônio e garantir uma base financeira sólida que respalde negociações futuras de forma forte e estratégica. Ou seja, nitidamente o Vasco vai fazer o quê? Vai se reestruturar financeiramente e vender no futuro, quando tiver mais reestruturado e automaticamente as suas ações estiverem mais valorizadas. E aí pode ser uma dúvida, como fica a questão de salário? Os atletas vão receber em dia? Vai atrasar salário? A resposta é, essa mediação permite que o clube tenha uma maior estabilidade financeira durante o período. Elas auxiliam a garantir que os recursos necessários para o pagamento de salários de jogadores e demais profissionais sejam preservados. Com essas iniciativas, o Vasco terá a proteção necessária para organizar suas finanças, negociar suas dívidas e colocar a casa em ordem. Traz mais tranquilidade e maior segurança aos atletas e aos profissionais em relação ao recebimento de seus salários. Outra pergunta importante, o Vasco vai conseguir contratar jogadores? Resposta, o Vasco pode continuar realizando normalmente todas as suas negociações, reforçando e qualificando seu elenco, desde que essas contratações se alinhem com a realidade de reestruturação financeira em andamento. E aí uma pergunta, a gente já passa para 8 ao invés de falar da 7. Quanto tempo vai durar essa mediação? Mediação tem um prazo de 60 dias, mas existe a possibilidade de prorrogação conforme regras específicas. O objetivo é alcançar uma solução dentro desse período, embora o processo dependa das negociações com os credores. Então, meu amigo, assim, dito isso, é exatamente dessa forma, é exatamente dessa maneira, é o Vasco da Gama junto com a sua diretoria tentando, se recuperar financeiramente diante de todas as cagadas feitas aí pelo grupo norte-americano. Deixe a sua opinião nos comentários sobre o que você acha disso tudo. É o Vascão tentando se recuperar fora das 4 linhas para ter um grande 2025. 2025 cheio de sucessos. Muitas cagadas que a doutora norte-americana, a senhora norte-americana, fez com o nosso Vasco da Gama. Não quero nunca mais ver a cara desses caras, Josh Wander, Steven Pasco. Porque, meu Deus, o que esses caras fizeram foi um baita crime passível de prisão, meu amigo. Mas deixa aí a sua opinião. A gente fica por aqui, o Vascão aí tentando solucionar os problemas, Pedrinho e companhia ajudando naquilo que pode. Obrigado, Pedrinho. É só realmente te agradecer. A gente fica por aqui. Esse foi o último vídeo. Boa noite, gigante. Vamos que vamos. Se inscrevam, compartilhem. Como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.